Vivemos em um mundo hoje que, de muitas maneiras, se orgulha de sua tolerância, enquanto parte do mundo continua a nutrir uma atitude de preconceito em questões de etnia, cultura, cor e religião. Grande parte do mundo, especialmente aquele que é comumente chamado de Ocidente, se orgulha de sua tolerância com a diversidade. Nos últimos anos, essa tolerância foi estendida para incluir a aceitação de diferentes pontos de vista sobre questões morais como homossexualidade e promiscuidade sexual, pontos de vista que alguns anos atrás seriam considerados inaceitáveis. Os crentes estão sendo cada vez mais desafiados em suas vidas cristãs por visões amplamente diferentes, especialmente em questões de moralidade, e está se tornando cada vez mais difícil manter absolutos morais. Em alguns casos, aqueles que falam contra algumas dessas visões tolerantes foram acusados do chamado discurso de ódio. Paradoxalmente, o homem moderno tornou-se cada vez mais intolerante com qualquer coisa que interfira em suas ambições ou estilo de vida. Isso é evidenciado pela onda de tiroteios, até mesmo tiroteios em massa, nos últimos anos, bem como por incidentes de violência no trânsito e outros atos de violência que definitivamente aumentam cada dia. Isso nos leva à questão da tolerância à luz da palavra de Deus e como um crente deve ver o assunto. Podemos começar com uma definição de tolerância mundial. A palavra pode ser descrita como a capacidade ou vontade de suportar algo, em particular, a existência de opiniões ou comportamentos com os quais não se concorda necessariamente. Geralmente isso pode ser considerado uma coisa boa, mesmo para o crente, mas devemos primeiro lembrar que existem dois tipos distintos de tolerância. Tolerância de julgamento e respeito, por exemplo. Tolerância de julgamento e respeito. Em primeiro lugar, existe a tolerância de julgamento, onde toleramos as atitudes, crenças e comportamento dos outros, mas com uma posição mental de estarmos mais certos nas escolhas e valores que fizemos e adotamos, esses valores e escolhas que fizemos, adotamos respectivamente. Suportamos o que os outros pensam e fazem, mas com o sentimento definitivo de que seu caminho é pelo menos menos certo do que acreditamos, ou talvez completamente errado. Depois há a tolerância de respeito, onde nossa atitude é de apreciação para com as diferenças que vemos nos outros. Nesta situação, não vemos uma posição como sendo mais certa ou mais errada, não sendo uma questão moral, é claro. Em vez disso, apoiamos o que pode ser chamado de igualdade de diferença. Existe também, neste assunto, o respeito. Vamos primeiro considerar a tolerância de respeito, por exemplo. Durante o ministério terreno de nosso Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele nunca julgou os homens apenas com base em sua cultura, formação, ocupação ou qualquer outro fator relacionado com as coisas desta vida. Todos eram bem-vindos a vir a ele e ele deu gratuitamente a todos. É verdade que aqueles que tiveram que vir a ele com a atitude certa,
Temos isto, por exemplo, na mulher Cirofenícia. Ela não podia vir reivindicá-lo como filho de Davi, por se tratar de ser uma gentia. Ela devia vir como uma gentia, admitindo sua posição. Mas assim que ela admitiu isto, houve a maior bênção para ela da parte do Senhor Jesus. Da mesma forma, os apóstolos e os primeiros crentes não exibiam qualquer intolerância com base na cultura, etnia ou origem. O evangelho era gratuito para todos e pregado a todos. Não há evidência de que eles tentaram mudar a cultura e o comportamento daqueles a quem pregaram. Existe também um outro fator neste assunto, que é a discriminação. Discriminação, algo muito dito e discutido em nossos dias. Pois da mesma forma, os crentes de hoje devem exercer a tolerância de respeito e não discriminar, onde questões de moralidade e verdade não estão envolvidas, pois lemos que Deus fez de um só sangue todas as nações dos homens, que eles deveriam buscar o Senhor. Atos capítulo 17, do versículo 26 e 27. Deus está chamando sua igreja de todas as nações, raças e origens, e diferenças desse tipo devem ser respeitadas e aceitas, não julgadas. Somos todos produtos de nossa própria nacionalidade e cultura, e naturalmente tendemos a pensar que nossa maneira de fazer as coisas é a melhor. Essa atitude pode até se estender à nossa própria língua. É triste dizer, mas essas considerações muitas vezes causaram a divisão dos crentes em linhas raciais, culturais e nacionais, em detrimento da unidade do Espírito, que somos exortados a manter no vínculo da unidade da paz, como temos o ensino nas Escrituras, Efésios capítulo 4, versículo 3. Por exemplo, em pelo menos 2 países onde podemos ver isto claramente, é considerado perfeitamente aceitável que qualquer pessoa de qualquer idade pergunte a outra pessoa de qualquer idade quantos anos tem. Isso faz parte da cultura de um país. Pode muito bem ser a primeira pergunta feita quando você é apresentado a alguém. Essa pergunta seria considerada muito rude e um sinal de falta de educação na maioria dos países ocidentais. De todas as pessoas neste mundo, os crentes no Senhor Jesus devem ser conhecidos por sua tolerância nesta área e por seu respeito e aceitação em relação às diferenças culturais, étnica e nacionais. Visto que somos cidadãos celestiais, devemos pensar em nós mesmos antes de mais nada dessa maneira. Não devemos nos identificar principalmente com a cultura ou nação terrena que nos encontramos, mas sim como parte da igreja e como aqueles cuja lealdade é celestial, não terrena. Esta tolerância também deve estender-se àqueles de diferentes personalidades, qualidades, dons e habilidades, pois Paulo poderia dizer, considerando não cada um as suas próprias qualidades, mas cada um dos outros também. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Muitos dos problemas que afligem os santos de Deus têm suas raízes em conflitos de personalidade, diferenças entre ricos e pobres, diferentes opiniões e graus de educação e diferentes estilos de vida. Mas Deus traz pessoas amplamente diferentes para a sua igreja. Então, nos dá um objeto em Cristo que transcendem todas essas diferenças e nos permite andar juntos
com um objeto e desejos comuns. Há muito mais em Cristo para nos atrair e unir do que todas essas diferenças para nos dividir. Notamos agora, por exemplo, a tolerância de Deus. Deus também suporta o mal no mundo e, nesse sentido, exerce a tolerância de julgamento. No entanto, hesitamos em usar a palavra tolerante com referência a Deus para que não haja uma impressão errada. Deus não tem uma atitude liberal ou permissiva para com o mal, como alguns hoje nos diriam. Lemos no Salmo capítulo 7, versículo 11, que Deus é um juiz justo e um Deus que se ira, se indigna todo dia, todos os dias. Sua natureza santa abomina o pecado e, embora possa exercer paciência e longanimidade para com este mundo, em seus pecados, seu julgamento do pecado permanece o mesmo. Este mundo se acostuma com o pecado. Deus nunca faz isto. Se Deus é longânimo para com este mundo, o crente também deve ser. Há lugar para a tolerância do julgamento no cristão e também, às vezes, para a intolerância indireta ou para a intolerância direta. É muito importante que o crente não caia na atitude casual do mundo quando questões morais vitais estão em jogo. É importante notar, entretanto, que a tolerância do crente ou a falta dela é baseada nos padrões de Deus revelados em sua palavra, não em suas próprias ideias ou preferências. Além disso, quando o crente exerce a tolerância de julgamento, ele reconhece que se Deus suporta o mal por um momento, sua paciência com o mal do homem não dura indefinitivamente. Esta é a tolerância de julgamento. Um julgamento formado com base em absolutos divinos e dado a nós por revelação divina. Hoje é o tempo da graça de Deus. E Deus está alcançando os pecadores perdidos para salvá-los. Mas haverá um dia de julgamento. Hoje Deus oferece graça através do seu Filho. A Bíblia diz que a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando esses homens a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas para viver neste presente século de uma maneira sóbria. De acordo com isto, a tolerância do crente no mal hoje não significa que ele seja indiferente a ele ou se torne menos preocupado com ele. É-nos dito em Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isto é, não permita que a exposição constante ao mal para entorpecer sua sensibilidade moral a ele, de acordo com a estimativa de Deus sobre ele. Nessa estimativa do pecado deve sempre ser semelhante à estimativa de Deus sobre ele. Isto é muito diferente de ter uma tolerância de respeito com relação ao mal, onde alguns podem não concordar com isto, mas ainda a consideram uma variante a ser pelo menos reconhecida e aceita. E isto está errado. Uma atitude de respeito para com o mal nega essencialmente a existência de absolutos e torna o bem e o mal ideias relativas. Na igreja primitiva, os apóstolos não tentaram mudar a cultura. No entanto, se as práticas de uma cultura ou grupo étnico particular contradizem as afirmações de Deus, então devem ser julgados à luz do padrão de Deus. Assim, Paulo poderia repetir a Tito as observações de um profeta cretense a respeito de seu próprio povo, escrita mais de 500 anos antes. O profeta usou uma linguagem muito forte e negativa a respeito dos cretenses. Isso está registrado em Tito capítulo 1, versículo 12.
E Paulo afirma que essas observações eram verdadeiras. Consequentemente, Tito foi instruído a repreendê-lo severamente, se tal comportamento ocorresse, para que sejam sãos na fé. Tito capítulo 1, versículo 13. Paulo estava ensinando aos crentes a não ter aquele comportamento que era a cultura dos cretenses. O caráter e a cultura nacional não podiam ser usados para desculpar um estilo de vida pecaminoso entre os crentes. Portanto, em um mundo de pecado existem dois perigos. Uma é que nos tornamos insensíveis a ele e deixamos de vê-lo como o horror com que Deus o vê. A outra é que esquecemos que estamos vivendo no dia da graça de Deus e, portanto, nos levantamos e procuramos executar o julgamento contra o mal. O crente deve evitar essas duas armadilhas, esses dois extremos. Mas, finalizando este vídeo, eu queria tratar ainda do assunto sobre a tolerância, sobre o mundo e o lar. Pois, no entanto, haverá necessidade ou necessariamente uma diferença entre o que o crente suporta no mundo em geral e o que ele permite em sua própria casa ou na assembleia cristã local. Lemos em Salmo capítulo 95 e o versículo 5, santidade convém à tua casa, ó Senhor, para sempre. A assembleia cristã deve ser a coluna e firmeza da verdade. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Visto que é um lugar onde o próprio Senhor está no meio. Mateus capítulo 18, versículo 20. Assim a santidade deve ser mantida onde os crentes se reúnem, de acordo com a presença e autoridade do Senhor ali. Da mesma forma, o lar cristão deve ser um lugar onde o mal do mundo exterior deve ser excluído. Um pai deve criar seus filhos na criação ou disciplina do Senhor, como temos em Efésios capítulo 6, versículo 4. Além disso, João poderia exortar a senhora eleita a não receber em sua casa aqueles que ensinavam doutrinas erradas, ruins, sobre a pessoa de Cristo. Segundo a João, versículo 10. Um crente e sua casa estavam inteiramente ligados, de modo que Paulo e Silas pudessem dizer ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. O que deve caracterizar o crente individualmente também deve caracterizar sua casa. À medida que o mundo se torna cada vez mais ímpio, nestes últimos dias, ter um efeito cada vez maior sobre o cristão e assim se tornar cada vez mais difícil manter a santidade na Assembleia Cristã e no lar cristão, nós devemos manter a vigilância. Da mesma forma, a prevalência de santidade, como a televisão, bem como a internet e outros tipos de mídia social, tende tanto a trazer o mundo para dentro de nossas casas, quanto para nos trazer para o mundo. Tanto ela traz o mundo para dentro da nossa casa, como nos leva para o mundo. É necessário muito cuidado se quisermos ser encontrados negando a impiedade e as concupiscências mundanas e vivendo com sobriedade, justiça neste mundo presente. Isso nós temos em Tito capítulo 2, versículo 12. Mas Deus dá graça em quaisquer circunstâncias em que nos encontramos, se lhe pedirmos. Ele nos capacita a preservar, ele nos capacitará a preservar nosso todo o espírito, alma e corpo irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fiel é aquele que vos chama e também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24. O crente, portanto, ele pode tolerar certas coisas que ele vê nos outros e no mundo, mas em si mesmo, na sua pessoa e no seu lar e na assembleia, ele tem que ter um comportamento que é ditado, que é redigido
pelas Escrituras, para que essas coisas, esses males, ficam fora de si. Como Deus, ele pode tolerar, mas não permitir isto em sua vida, no seu lar e na igreja.